Mano Menezes foi demitido pelo Corinthians. Hoje é aniversário de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Eduzinho, o Edu Coimbra, irmão do Zico. Vamos falar também de Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Atlético, a final da Supercopa. Participam conosco do podcast hoje os comentaristas aqui da EBC, Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo. Eu sou o Sérgio do Bocage e o No Mundo da Bola está entrando no ar. Satisfação em recebê-los. Vou começar por você, estreando aqui no nosso podcast, videocast, como eu preferi chamar. A demissão do Mano era esperada, Rodrigo? Salve, Bocage, salve a todos os nossos queridos ouvintes, telespectadores. Obrigado pelo convite. Acho que era esperado, Você sim. não é um convidado, você é da nossa equipe. Sou da casa, sim, mas é a primeira vez que eu estou participando, então estou me sentindo convite, enfim. Era esperada essa demissão do Mano Menezes pelos últimos resultados. O Mano Menezes não foi contratado por essa atual diretoria, que essa nova diretoria, inclusive, chegou propondo uma auditoria, né, um passapano. Há, inclusive, acusações gravíssimas contra a antiga diretoria, isso ainda está sendo apurado. Mas, enfim, era esperado, mas principalmente pelos resultados. O Mano Menezes também teve alguns problemas com o grupo e a gente sabe que quando um treinador perde o respeito do seu elenco, inclusive foram vazadas publicamente alguns insultos ao Yuri Alberto, enfim. Então o clima não estava ruim e mais uma derrota por 3-1 para o Novo Horizontino, então era mais do que esperada. No mundo do futebol é assim que acontece. É mais um trabalho mal feito pelo Mano, né, Valdir? É verdade. Um abraço, Bocage, Rodrigo, a todos que nos acompanham. O trabalho dele nesse ano está sendo muito ruim, mas temos que levar em consideração alguns aspectos, o Bocage. O Corinthians mandou 12 jogadores embora. Jogadores como o Gil, experiente, o Renato Augusto, o Juliano, o Paulinho está em recuperação. O Pedro Raul chegou no sábado, domingo, estava em campo. Quer dizer, nem treinou praticamente. Então, ainda perdeu um gol feito. Ainda perdeu, estava 0-0, mudava a cara do jogo. Que novidade. Então, o que acontece? O Mano estava, como disse bem o Rodrigo, estava desgastado em 4 jogos, perdeu 3. Um clube da grandeza do Corinthians, um campeonato paulista. 4 derrotas seguidas já. 4 seguidas. Então, o que acontece? Uma situação delicada do Mano. E ele vem de uma outra diretoria. O que eu lamento é a postura do presidente do Corinthians, que ontem disse que garantiu o Mano Menezes até 2025 e hoje demitiu ele de manhã. Mas futebol é isso, futebol né? É isso. Não é novidade para nós que fomos repórter há muitos anos, o Rodrigo que está na reportagem também já há algum tempo, não é novidade. Mas para que vem a pus aí que vai manter o treinador? E agora tem uma multa alta, 12 milhões de reais. Quem paga isso? Pois é. Bom, o fato é que assim que o Mano foi demitido do Corinthians, o nome do Márcio Zanardi, que é o técnico do São Bernardo, foi cogitado, surgiu como favorito. Se fala também em Ramon Dias, do Vasco, a gente aguarda aí para ver que definição será tomada. O fato é que, pelo regulamento do Paulistão, o Márcio Zanardi não pode assumir o Corinthians, ele só pode dirigir um time durante o campeonato. Mas o que já aconteceu aqui no Flamengo, muito tempo atrás, quando o Washington Rodrigues era o técnico e não assinava a súmula. Né? Quem assinava era o Arthur Bernardes. Quem assinava era o Arthur Bernardes. Não sei se o Zanardi aceitaria uma situação como essa, enfim, vamos aguardar. Mas é melhor, caso, numa situação como essa, de grupo perdido, que se demita agora do que durante uma competição mais importante, né, Rodrigo? Com certeza. Talvez esperava-se, de repente, uma vitória, pudesse amenizar o clima no Corinthians, mas não houve essa vitória. E o Mano, realmente, talvez ser um tempo de respirar, esperar um pouco, né? Já tem títulos no seu histórico, no seu currículo, mas os últimos trabalhos do Mano não têm sido muito bons. Bom, Mateuzinho do Flamengo deve fechar com o Corinthians. As informações são de que foi tudo acertado e que ele deve ser mais um reforço para o Corinthians. Antes de falar dos campeonatos, vamos falar dos aniversariantes? Bom, primeiro o Edu Coimbra. Pô, figura querida, um dos maiores atacantes que eu vi jogar, hein? Sim, não foi a Copa de 70 por acaso. Por acaso, um grande jogador, um ser humano maravilhoso, não grande foi acaso, treinador. Né? Havia uma questão aí envolvendo a política da época. E ele ficou fora da Copa de 70, o Zico da Olimpíada de 72. Talvez se ele jogasse com todo respeito ao América, num clube mais forte. Ele mesmo fala isso. Teria aí. Se ele estivesse jogando no Botafogo, no Santos, Palmeiras, naquela época, teria aí. Em 69, ele foi o artilheiro do Brasil e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Jogador extraordinário. Como treinador, dirigiu o Vasco,
dirigiu a seleção brasileira em 3 jogos. partidas, foi campeão pelo Botafogo em 90, um histórico maravilhoso. Trabalhou com seu irmão Zico no Japão. Então, tudo de bom pro Edu, que é uma pessoa maravilhosa. E o Neymar, Rodrigo? O Neymar está se Ganha parabéns e mais alguma coisa ao longo de sua carreira? Não, parabéns, né? O Sim, Neymar, mas e aí, personalidade. títulos, resultados? Vamos aguardar, né? Tá? Ele tem uma lesão, tá se recuperando dessa lesão. Eu acho que ele perde tempo se envolvendo com polêmicas bobas. Outro dia, o cara criticou que ele estava barrigudo ou não, aí respondeu, enfim. Sabe, bobagem. Acho que perde energia, perde foco com isso. Ele está fazendo 32 anos. Eu acho que ainda tem ainda. Assim, óleo para queimar, já é um craque, todo mundo sabe disso, precisa ter um pouco mais de espírito coletivo, acho que talvez nos clubes, e ter mais tranquilidade, né? Já está na idade de ter tranquilidade, mas parabéns pro Neymar e a gente torce, a gente gostaria de ver o Neymar brilhando, como já brilhou, né? Principalmente jogando no Barcelona, no próprio Santos, e na seleção a gente esperava mais, e na seleção é que falta ainda o Neymar realmente se consagrar e não se consagrou. Hoje também é aniversário do CR7, Cristiano Ronaldo, fazendo 39 anos. É. Ele não precisou de seleção para Não. se consagrar, né? Não precisou. Mas o Neymar, fazendo 30, ele está com 32. 32, é. Na Copa do Mundo vai estar com 36. Se ele quer. Não, Aliás, 34. 34, perdão. Eu tô vendo. 2026 vai estar com 34. Eu estava até conversando com o Ricardo Rocha, que foi um tetracampeão do mundo, e ele é um cara muito líder. Ele me falou até uma coisa interessante que eu gravei e vou falar aqui no podcast. Ele falou: se o Neymar tiver a humildade de chegar para os companheiros dele e falar: olha, essa é a minha última Copa. Vocês vão me ajudar e nós temos que ganhar essa Copa. Como o Dunga fez, Romário fez, ele fez, e o Brasil conquistou em 94. Ele tem condições de levar o Brasil a um título mundial mais uma vez. Tem que saber se ele quer. Mais Essa é a uma pergunta. vez, depois de 24 anos, 4 né? anos. É. Pode até Porque bater, ele não né? levou ainda. Ele não. Ele disputou 3 Copas, tirando aquela de 14, e eu estava lá em Fortaleza quando ele levou aquela joelhada, ele estava bem naquela Copa do Mundo. Depois daquela joelhada, ele ficou fora, perdemos de 7-1 e tudo. Mas naquela Copa, talvez ele se consagrasse, Boccaccio. Muito bem, falamos dos aniversários, todos registrados devidamente. Vamos falar dos clássicos do final de semana? Primeira questão que eu levanto com vocês dois. A torcida única. Tivemos nenhum problema, claro, entre Atlético e Cruzeiro, mas São Paulo e Palmeiras tivemos lá em Belo Horizonte. Isso não prejudica a intenção dos paulistas de voltarem a ter jogos com torcidas mistas em São Paulo, Rodrigo? Acho que coloca em xeque, né? E a gente teve poucas confusões. Teve aquela logo no início, né? Com a chegada ainda da delegação do Palmeiras e depois não houve mais incidentes. Dentro do estádio, Dentro do não. É o estádio. que a gente sempre fala. Dentro não tem confusão. E foi uma festa muito bonita Sim. dentro do estádio, tanto a torcida do São Paulo, principalmente, eu acho que compareceu em maior número que do Palmeiras e acabou festejando o título. Eu, particularmente, sou contra a torcida única. Eu acho que quando a gente admite que não pode ter 2 torcidas, o poder público, né, as polícias estão dizendo: olha, a gente não tem competência para garantir a segurança das pessoas. E a gente, como humanidade, como projeto de civilização, a gente tem que acreditar na coexistência pacífica, na convivência, no diálogo. É um jogo de futebol, é claro que é um espetáculo, é competição, é negócio. Futebol envolve muita coisa, mas a gente não pode permitir que o ódio e a intolerância ao outro acabe vencendo. Então, por isso que eu defendo que a gente tenha que realmente ter 2 torcidas em campo. O São Paulo, eu acho que talvez depois desse jogo, dessa decisão no Mineirão, talvez queiram rever isso. Desde 2016, torcida única é obrigatório em São Paulo. E o Flamengo e Vasco, com relação à torcida, correu tudo bem. Correu tudo bem, como tem ocorrido tudo, sempre nos clássicos no Rio de Janeiro. O problema não foi nem a cercania, né? O problema foi na longe. Baixada e foi no Barreto, em São Gonçalo. Então, isso aí é mais, sabe, a gente não pode generalizar, mas é um negócio muito chato. Mas pelo menos quem foi ao Maracanã não teve briga, foi muito bem policiado, e eu espero que aconteça. Quarta-feira tem Flamengo e Botafogo, depois tem Fluminense e Vasco, tem Botafogo e Vasco, vai ter Fla-Flu. Tem um carnaval aí no Tem meio, um carnaval calma. no meio. Então, eu espero que... Eu estou inteiramente de acordo com o que o Rodrigo falou. Eu acho que futebol apenas é um jogo de futebol, 90 minutos. Você não posso brigar com você
por causa de futebol, cara. Isso não existe. Posso brincar com você, mas brigar nunca por futebol. Falando de futebol, então, São Paulo mereceu o título? Olha, eu acompanhei o jogo, gostei do jogo. Olha, o futebol é um negócio interessante. Mudou muito o São Paulo da Copa do Brasil para o que jogou agora? Não, sabe por que não Só mudou mudou o muito? técnico. Porque o Carpini foi inteligente, ele manteve o que o Dorival vinha mantendo, até o esquema de jogo. Claro que muda uma pecinha ou outra, mas o padrão, o equilíbrio do time é o mesmo. E o futebol é interessante. No primeiro tempo, o grande nome do jogo foi o Rafael do São Paulo. No segundo tempo foi o Everton, que fez grandes defesas. Então, se a gente analisar no todo, o empate foi justo. No pênalti, o São Paulo foi mais competente e ganhou de 4-2. Ou, no caso, o goleiro, né? Foi o mais competente. Foi. Mas com todo respeito ao Rafael, que me merece, mas tanto o Piquerez como o Murilo, eles atrasaram. Igualzinho o pênalti que o Gabigol bateu, né? Atrasou pro goleiro, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Palmeiras é um tropeço ou não? É um título... Seria o pouco 10º valor? título do Abel Ferreira, né? Que depois até desmereceu Ia- um pouco, ia- disse ia que empatar com o Brandão. O Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão. É verdade. ele até desmereceu um pouco na coletiva. Claro, quem perde desmerece, né? Disse que aquilo não era uma competição. Não é uma competição nos moldes Mas quando tradicionais. ele ganhou em cima do Flamengo, ele comemorou. Claro, verdade, é isso que então. eu digo. Mas eu acho que o Palmeiras, não acho que não chega a ser um tropeço, mas é claro que o Palmeiras quer ganhar tudo, sempre quer ganhar, ainda mais um cara extremamente competitivo como é o Abel Ferreira. E eu acho que a grata surpresa é o Carpini, que em tão pouco tempo conseguiu vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, algo que o São Paulo nunca tinha conseguido. Agora conseguiu esse título em tão pouco tempo, e eu acho que ele... sabedoria também, eu acho que ele não mudou muita coisa em relação ao Dorival, e eu acho que isso também é sinal de sabedoria. Eu queria só me permitir um detalhe, Bocá, já que você falou no Carpini, ele merece todos os nossos aplausos. Em um ano, ele foi vice-campeão pelo Água Santa, ganhou o primeiro jogo, trouxe o Juventude de volta para a Série A, conquistou um título pelo São Paulo, aí já começa a falar, é a volta dos técnicos novos. Calma, teve uma fase quando o Brasil tomou de 7, aí começaram a só valia treinador jovem. Alberto Valentim, o Jair Ventura, aquele menino Que não se Barbieri. firmaram. Barbieri, que é outro. uma geração Roger Zé Ricardo. Machado, Zé Ricardo. E aí, poucos tiveram sucesso. Aí voltaram os mais medalhões. experientes. Agora, já estão começando de novo. Vem aí esse Márcio Zanardi, que está para ir para o Corinthians, que está fazendo um belo trabalho no São Bernardo. Então, a gente tem que avaliar. O problema é o exagero na avaliação. Exatamente, Eu bem acho ele um lembrado. ótimo treinador, mas vamos deixar mais o tempo passar. Mas agora se acontece o contrário. Ele perde pro Corinthians, perde essa final Palmeiras, como é que estaria? Já voltariam a dizer, o Abel tem que ser o técnico da seleção. como é Mas que seria é a isso, situação é dele? tudo no equilíbrio. E um detalhe, Bocage, quem vence é que nem o Campeonato Carioca. Quem vencer tem direito de comemorar. Quem perde vai dizer querer que não vale desmerecer nada. o que não vale nada. Eu acho um absurdo isso, uma falta de respeito até à competição. A gente falou do Carpini, eu lembrei do Dorival, e aí, por tabela, uma outra informação que surgiu no final de semana, que é o Rodrigo Caetano, novo diretor de seleções da CBF, né? é. Uma boa escolha? Ótima escolha. Para mim, é o mais capaz, com todo respeito aos demais, Alexandre Matos e outros. Ele é o mais preparado, desde 2009, quando ele chegou no Vasco, ele passou para o Flamengo, Fluminense, Atlético Foi Mineiro. o Grêmio, não foi? Ele começou no Grêmio, ele veio do é. Grêmio pro Vasco. Então, eu acho ele um cara preparado. A função dele não é o diretor técnico, o Muricy não aceitou. Ele é o diretor de seleções, é o homem do gabinete, não do campo e bola. Mas eu acho uma bela escolha. O presidente agora vai ter um respaldo, porque ele estava somente ele e o Fernando Diniz. Eu acho que foi uma bela escolha. Perde o Atlético Mineiro? Perde o Atlético Mineiro, que inclusive perdeu o Cruzeiro também, mas a gente sabe que futebol não se ganha só dentro de campo, se ganha principalmente com essa logística, com essas contratações, com essas negociações todas extracampo, e o Rodrigo Caetano há alguns anos tem demonstrado ser um craque nessa área. Bom, vamos falar do clássico Flamengo e Vasco. Achei que foi Começo justo. por você. Foi justo, foi um resultado justo, um jogo que acho que acabou prejudicado um pouco pela situação do gramado, choveu novamente forte no Rio de Janeiro. Achei que a bola rolou tranquila. Sim, acho mas que em não foi o alguns, gramado. em alguns momentos, enfim, eu não O sei. gramado não estava bom. Não estava bom. Mas não exatamente. prejudicou Uma o área jogo. só, mas não prejudicou o O jogo. Tite reclamou da bola. Esse eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa história. Mas eu achei o jogo equilibrado. Acho que o Flamengo, o Vasco
tinha uma proposta de jogar um pouco mais recuado, jogar nos contra-ataques, teve as oportunidades mais claras de gol e o Léo Pereira foi brilhante, principalmente no primeiro lance, tirou uma bola que praticamente já estava dentro, depois da cabeçada do Verratti. O Verratti, que era um jogador que há algum tempo não vem tendo o mesmo desempenho que teve na última temporada, e agora vem a notícia que ele estava com a costela fissurada, não deve inclusive nem mais jogar até o fim do Campeonato Carioca. E na hora do pênalti, eu acho que o Gabigol foi um pouco displicente, porque ou ele foi enganado, porque Enganado por ele? Não, pelo Léo Jardim, que fez um aginho, como se fosse cair para um canto, se e aí ele tocou devagar para o outro. Mas se ele bate forte, não chega. Pois né? é. E o campo molhado, né? Então ele bateu mal. Qual foi o gol mais perdido? O do Gabigol, eu sempre digo que pênalti não é gol. É verdade. Inclusive, eu lembrei de você, na hora que o André Luiz Mendes anunciou o gol, eu falei, pênalti não é gol. Pois é, pênalti não e é os gol. vascaínos vibraram pelo não gol. Pelo não gol. Você tem razão, você é a primeira pessoa que falou isso. Tem 4, entra, bate na trave, o goleiro defende e vai pra fora. Pênalti Então, não é gol. Das 4 possibilidades, só uma é gol. Você sabe que eu sigo aprendi com vocês, sigo isso nas minhas análises de jogo. Eu digo, não marcou o pênalti. Quem garante que seria gol? É. Então, quem perdeu o gol mais feito, o Gabigol ou o Verratti? O Verratti. O segundo... Por isso que eu digo que pênalti não é gol. O segundo. O segundo. Tem lance de bola, ele perdeu o tempo Tem da lance bola. de bola rolando que é muito mais claro que um pênalti. Se a gente analisar num todo, o resultado foi justo. A proposta do Vasco era se defender. Fez 2 linhas, jogou com 3 zagueiros, praticamente com 3 volantes, que o Paulo Henrique virou praticamente um volante na frente da zaga, dificultou para o Flamengo. O Flamengo depois trocou, tirou o Pedro, tirou o Everton, entraram o Bruno Henrique, o menino é bom jogador, esse de la Cruz, mas cansou, entrou o Luiz Araújo. O Flamengo teve mais domínio, mas as chances mais claras foram do Vasco, criando pênalti. E o Gabigol entrou bem no jogo, mas perdeu o pênalti. Então, vamos falar primeiro do Vasco. O Vasco não teve ontem o Paulinho, né? Não vai jogar tão cedo. Não vai joga mais essa perder o temporada. Verratti e o Jair também saiu lesionado. O joelho. Então, joelho. Como é que fica o Vasco? Precisando contratar de forma imediatamente, urgentemente, né? O Vasco já tinha essa... Eu acho que ontem o Paulinho já fez falta. Já fez falta. Eu acho que, inclusive, o Ramon errou. Para mim, eu colocaria o Praxedes. Não sei porque o Praxedes não entrou. Eu não entendi, mas ele quis fechar mais o sistema defensivo. Para um jogador que não costuma nem jogar. Quando ele botou aquele Matheus Carvalho, que chamam de Matheus Cocão, que veio do Náutico, eu falei na hora, ele quer fechar, porque o objetivo do Vasco, com todo o respeito que merece o Vasco, estou falando aqui do jogo, o Vasco entrou para se defender, e encaixar o contra-ataque, claro que você não vai jogar de peito aberto contra o Flamengo, com o time que o Flamengo tem, com o banco que o Flamengo tem. Então, o objetivo primeiro foi conquistado. O segundo objetivo era definir lá na frente. Não teve força para definir. Não teve capacidade, no caso do Verratti. Agora, o resultado foi ruim para os dois na tabela, né? Não estão ainda entre os 4 classificados. Mas para o Vasco, que vinha de uma derrota terrível para o Nova Iguaçu, de 2-0, acho que moralmente para o time foi bom, para ganhar até a volta da confiança da torcida. Agora vai enfrentar o Audax lá em Manaus, e que é o lanterna do Campeonato Carioca, e o Vasco tem que correr atrás, para vergonha é ficar de fora desse quadrangular. Para qualquer grande no Rio de Janeiro é uma vergonha ficar foi o fora desse Botafogo. quadrangular. E o detalhe, o Flamengo tem um jogo a menos, que será cumprido sábado de Carnaval contra o Volta Redonda. Hoje a situação dos grandes, tirando o Fluminense, é preocupante, que o Botafogo tem 11, o Nova Iguaçu tem 11, o Madureira pode chegar a 12, está jogando daqui a pouco, pode chegar a 12, o Flamengo e Vasco tem 9. Mas, claro... O Flamengo com um jogo a menos. Com um jogo a menos, por isso que eu vejo a situação do Flamengo... O Flamengo joga sábado de Carnaval, o jogo atrasado. Com Volta Redonda no Maracanã. Então, o Flamengo é favorito para esse jogo. Então, a situação do Vasco não é desesperadora, mas é preocupante. Como a do Botafogo também. Eu ia colocar essa questão. Será que um dos grandes fica fora? Olha, o Boccagi, eu acredito, torço para que não fique fora, com todo respeito aos pequenos, para que tenhamos uma semifinal maravilhosa. Mas podemos pode ficar um de o fora. Nova Iguaçu está jogando direitinho. O Nova Iguaçu já pegou os 4 grandes. Agora só Ele pega... empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo, sendo que o Flamengo é o time sub-20. Venceu o Vasco e perdeu o Fluminense. Só perdeu o Fluminense. E já venceu o Bangu. Então, dos mais tradicionais, o Nova Iguaçu já passou por todos. Tem um jogador que, como é a vida, foi destaque do Corinthians na Copa São Paulo, mas ele colou com o Jô e cometeu alguns atos de indisciplina. E o Corinthians mandou ele embora. E é o artilheiro do campeonato, Carlinhos.
Um time grande tem que pegar ele, pô. O Botafogo podia pegar. Não podia era ter liberado, né? O Corinthians liberou. Agora é do Nova Iguaçu, que com certeza aquela dupla de irmãos, o Jorge Moraes e o Eugênio Moraes, vão administrar bem, porque esse jogador, no brasileiro, com certeza vai jogar sério. Podia estar ajudando o Mano. No Carioca do Podia. ano passado, nós tivemos o Lelê, que o Também. Fluminense foi e pegou, e Levou. inclusive também está disputando essa artilharia esse ano do É Campeonato o Carioca. segundo colocado, o Carlinhos tem 5, o Lelê tem 4. Pois é. E a bola? Primeiro eu vou dar minha opinião. O Tite reclamou da bola. Tivemos uma Copa do Mundo com uma bola esquisita também. Foi aquela África do Sul. África do Jabulani. Sul, foi lá A no Jabulani, é. Foi no colo. O Tite reclamou da bola. Mas, Tite, me desculpe. O jogador do Flamengo, em tese, tem mais qualidade técnica que os do Vasco. Né? Todo mundo fala isso. Tem o Arrascaeta, enfim. Esses jogadores têm que jogar com qualquer bola, ou só pode jogar com bola específica. E me permita um detalhe Tá? para acrescentar. Parecia ontem que o Flamengo estava jogando com uma medicine ball, aquela bola de 2 quilos, que todo passe era lento, uma velocidade quase nenhuma imposta ao jogo, uma pasmaceira, drible, jogadinha de letra. Só Olha, o Pedro escreveu uma frase de tanta letra que ele deu. Eu vou falar uma coisa aqui, tenho muito respeito pelo Tite, acho ele uma pessoa educada, um grande treinador de clube, está fazendo um bom trabalho no Flamengo. Tite, meu garoto, a bola, você está treinando com essa bola desde o início Então, de janeiro. ele está treinando Porque com ela? Ele levou para os Estados Unidos? Não, Eu fiquei nessa vou te dúvida. explicar. Para os Estados Unidos, não sei. Pois Mas é. aqui, eu sei porque eu trabalhei em Sim, clube. a federação fornece as bolas e, olha, eu preciso de mais bola. Então, eles estão tendo com essa bola desde janeiro. O Flamengo jogou com essa bola contra o Audax e ganhou. O Flamengo jogou contra o Sampaio Corrêa com essa bola. Então, acho que quando ele quis dizer que essa bola tá ruim, é a bola do Flamengo, é isso? A bola pune, não dizem isso? A bola pune. Então, acho que a bola puniu o Flamengo ontem, que nem acho que o Flamengo fez um jogo ruim. Não fez, não. Enfrentou um adversário tradicional, que teve essa proposta um pouco mais retrancada. E, enfim, o Tite está procurando ainda, né? Assim, né? E ele tem um grupo de estrelas que ele também precisa administrar. Eu acho que ele administra muito bem. E, enfim, você no meio de um jogo entra o Gabigol e o Bruno Henrique, não é para qualquer time. Luiz Araújo. O banco do tem um do Alan Flamengo. no banco, jogador com sua fábula, que veio do Atlético Mineiro. O Flamengo tem um banco de O Flamengo há alto luxo. 4 anos fatura 1 Vinha. bilhão e não tem lateral nem direito nem esquerdo. Não, agora tem 2 de esquerda, né, Bocai? Mas tem aí, o Vinha, que é da seleção então, uruguaia. aí vamos pensar na época de Copa América, um vai para a seleção e o outro pode verdade. ficar doente. Então não Verdade. tem. A Copa... Aliás, Tem que os se planejar para isso, né? No lado direito, um vai para a Copa América, que é o Varela, deve ir, e o outro pode ficar doente. Então não tem. Os titulares da seleção uruguaia são do Flamengo. Pois é. Porque o Varela e o Vinha. Vinha. O Piquerez do Palmeiras é reserva do Vinha na seleção do Uruguai. Então como é que vai ficar? E De La Na Cruz época da também é Copa seleção. América. E a seleção do Uruguai foi eliminada agora, não vai nem para semifinal do pré-olímpico, né? Do Já pré-olímpico. foi eliminada a seleção sub-20 do Foi Uruguai. eliminada, Foi. exatamente. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. O De La Cruz, vocês gostaram? Se movimentou bastante, mas acho que ainda falta alguma coisa no De La Cruz. A gente Falta espera ele mais. jogar como segundo volante e botar o Gerson na frente? Pode ser, pode ser. Eu acho que ele se movimentou bastante, mas pelo jogador que é, né, o valor que foi contratado, a gente está sempre esperando mais. Eu esperava um jogador mais incisivo, que chamasse mais o jogo. Ele se movimentou bastante, Ele colocou procurou uma a bola tabela, só pro Gabigol. mas eu ainda acho pouco. Acho que ainda vai render bem mais, Ele e provavelmente vai. vai. Mais, na minha opinião, por 2 detalhes. Ele vai se recondicionar fisicamente e ele está muito jogando pelo lado. Muito. Ele joga mais por dentro. Claro. Por isso que eu proponho uma troca dele com o Ele Gerson está em jogando campo. muito pelo lado. Ele por dentro, ele é maravilhoso. Ele vai dar muitas alegrias ao Flamengo. Foi uma grande contratação. Baita jogador. Quando ele começou a cansar, o Flamengo começou a cair de produção. Daqui a pouquinho começa a Libertadores, né? Começa agora A Libertadores... a primeira fase. A primeira fase A começa. primeira fase começa e o Botafogo entra 21 e 28. 21 e 28. É. Vai interferir no estadual? Acredito que vá, né? O Botafogo está se O reforçando Fluminense já bem. está se poupando por conta da Recopa. É dia 22, no dia seguinte. Atenção, exatamente. Bocage, 21 e 22. O Fluminense joga contra a LDU e o Botafogo contra o Aurora do Peru ou Aurora da Venezuela, da Bolívia ou o Melgar do Peru. Os jogos vão ser quarta, desse adversário, que vai ser o adversário, 7 e 14. O Botafogo joga 21 e 28. E falando de Botafogo, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, quarta-feira, transmissão da Rádio Nacional, Flamengo e Botafogo. No Maracanã. Tem favorito? Flamengo. Por quê? Porque tem um elenco melhor. Mas é clássico. O Botafogo pode surpreender e jogar bem. O Botafogo fez uma Jefinho joga?
Não sei ainda porque está sendo avaliado que Luiz ele está com Henrique pode problema jogar, muscular. Vai estrear o Luiz Henrique. Esse vai se estrear com certeza. Pô, já? Já, porque ele vinha jogando, ele jogou quarta-feira pelo Bet. Ele chegou ontem à noite, já está regularizado desde sexta-feira. Ele quer jogar. E o Botafogo precisa dele, que o Jefinho é dúvida. Mas o Botafogo tem que melhorar bastante. Está trazendo o Alain, está trazendo o lateral do Getafe da Espanha. Tem que melhorar e o treinador definir um padrão de jogo. Como é clássico, talvez Dá o tempo Botafogo de fazer faça. tudo isso até em 2 dias? Contratar 2, Não, mas só ter um vai... esquema de jogo, Mas recuperar o Mas eu fulano. estou falando, meu prezado e querido amigo, em termos de Libertadores. Ah, sim. Você me falou, claro que vai atrapalhar o Carioca. Olha, até claro que o torcedor não vai aceitar o que eu vou falar aqui. Se o Botafogo ficasse fora da semifinal, não era de todo ruim por causa da Libertadores, mas é obrigação do Botafogo com a tabela. Mas ano passado não ficou e foi bem no Brasileirão. Mas todo ano E a o raio não cai superstição? 2 vezes no mesmo lugar. Mas e a superstição não conta? Não conta não, porque perdeu o brasileiro. Aí não conta. Mas eu estou esperançoso de uma grande estreia do Luiz Henrique, é a contratação mais cara do futebol brasileiro. É um jogador que, ele falou, pô, vim do nada, ele mesmo conseguiu, e agora chega com uma maior contratação do futebol brasileiro, jogador mais caro do futebol brasileiro. Muita expectativa em ver esse Luiz Henrique em campo, motivado, e no Botafogo que precisa ganhar o jogo, porque ele vai precisar poupar daqui a pouquinho por causa dessa Pois é. Libertadores. Muito bem. Rodrigo Ricardo, satisfação em recebê-lo. Volte sempre. Valeu, Valdir, obrigado. Um abraço. Obrigado a você que nos acompanha. Marca o sininho, deixe seu comentário, compartilha. Enfim, participe conosco. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Forte abraço.